Você não vai ver choro, se tem é pouco, na cisterna. Você não vai ver choro na casa de Potifar. Você não vai ver choro na prisão. Mas aqui só tem lágrimas. A ferida abriu, e agora o poder estava na mão. Agora ele tinha tudo para desabafar. Eu vou retribuir. A razão lhe dava direito, o psicossomático o atingia, a pressão era grande, e Deus calado. Agora é com você. A Deus querendo dizer: o projeto só continua, a graça só desce se o perdão vier primeiro. Ei, não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito. Que pregação foi essa? Meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Lucas Gomes, e você acabou de perceber que começamos de uma maneira diferente. E por quê? Porque nós estamos diante de uma grande mensagem. Nós acabamos então de ouvir aí, ver um trechinho do que está por vir nessa mensagem do pastor Genival Bento, com o tema Entre a Razão e a Graça. Gente, tem coisa muito boa vindo aí. Para você que não sabe onde está, chegou aqui de repente, esse é um quadro onde eu analiso a mensagem dos pregadores. Lucas, que autoridade você tem para fazer isso? Sou professor de hermenêutica e homilética e também pregador. E durante alguns anos tenho auxiliado pessoas a melhorarem a sua leitura, a sua percepção sobre o texto, a interpretação e também a aplicação na hora da mensagem. Você não tem noção da quantidade de pessoas que têm dificuldades com isso. Quase que semanalmente uma pessoa me chama, e agora esse volume aumentou devido aos trabalhos que estamos realizando aqui no YouTube. Então sempre alguém me chama para perguntar algo sobre algum texto, pedir auxílio na hora da pregação. Então eu resolvi trazer essa mensagem aqui para você. No canal nós já analisamos mensagens textuais, temáticas, já analisamos alguns outros tipos de sermões, mas este daqui é inédito. Nós estamos diante de uma mensagem narrativa, pelo menos é a percepção que tive ao ouvir o pastor Genival Bento. Gente, ele está na galeria dos pregadores que eu nunca ouvi. E por que isso? Parece até uma certa redundância, um clichê aqui do canal, mas não é isso, tá? É porque realmente em um momento da minha vida eu me desliguei, parei de ouvir pregadores que estão em evidência e passei então a preferir ouvir pregadores como você, pregadores como os que existem na minha igreja. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu estava sendo influenciado de maneira negativa ao acompanhar determinados tipos de pregadores. Por causa da muita ostentação, por causa do luxo. E aí, querendo ou não, irmãos, a gente acaba fazendo igual a Asaf no Salmo 73, comparando-nos a essas pessoas. E aí eu resolvi dar um tempo para eu não mais ficar questionando a Deus. E agora eu voltei com esta proposta: analisar pregações. Reconheço que dentro deste período em que não ouvi mais ninguém, perdi de ouvir muita gente boa. Olha, só sobe aqui no canal mensagens boas, tá? Primeiro, porque eu sigo uma máxima no meu ministério: não existem grandes pregadores, o que existem são grandes mensagens. De repente um grande pregador que você julgue ser, de repente prega uma mensagem que alguém olha e diga assim: poxa, eu não gostei dessa mensagem, essa mensagem não é boa, não é uma pessoa digna de se tornar uma referência para mim. Bom, veja que no seu conceito é um grande pregador, mas no conceito de uma outra pessoa, por causa daquela mensagem em particular, a pessoa já não é um grande pregador e às vezes não segue, não aprende com aquela pessoa porque diz: poxa, é muita mídia em cima, então não é o que eu pensei. Então por isso eu prefiro entender que não existem grandes pregadores, existem
grandes mensagens. Então são homens comuns que estudaram, que dedicaram sua vida à leitura, à oração e alcançam todas as vezes que sobem à tribuna a graça de ministrar grandes mensagens. E aí o dia que ele não vai muito bem, você entende, é um humano, muita coisa pode estar acontecendo num contexto de vida e ele não foi feliz na aplicação daquela mensagem. E aí diante do histórico você diz, poxa, eu vou continuar ouvindo, vou continuar aprendendo, porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus e sempre prega grandes mensagens. Lucas, a análise aqui no canal gira em torno do quê? A análise gira em torno de observações que conduzam você a começar a pregar e a melhorar os seus sermões. Eu não tenho como proposta aqui criticar nenhum dos pregadores, quanto mais as suas mensagens. Então, olha, se essa é a sua intenção ao chegar aqui, eu digo que você está no lugar errado. Agora, se você quer estar aqui para aprender, eu quero primeiramente agradecer você e dizer que você está no canal certo, porque juntos aprendemos com homens e mulheres de Deus e as minhas análises aqui servem somente para trazer o seu olhar para um ponto específico da mensagem que talvez você não tinha percebido, tá bom? Outra coisa que eu quero esclarecer aqui também é que durante o culto eu não faço isso. Assim como você, eu vou para a igreja ouvir a voz de Deus. E não precisa ser um teólogo para agradar os meus ouvidos e fazer a minha alma se derramar na presença de Deus. Basta ser alguém que respeita a Bíblia. Abrir o texto e dentro da sua simplicidade ou eloquência começou a falar, eu procuro ouvir a voz de Deus. Então é um trabalho reservado para este ambiente. O meu escritório, o meu ambiente de oração e de leitura. Então é daqui que saem as mensagens que edificam a vida de milhares de pessoas durante o ano, pelas igrejas onde passo e também daqui que saem as aulas que edificam dezenas de alunos que tenho no presencial e centenas de alunos que tenho, assim como você, no online. Então eu peço já que você se inscreva no canal e também deixe o seu like. Isso é muito importante. Gente, eu faço um apelo aqui, tá? Se eu pudesse, eu ajoelharia só para você entender a importância de um like. Por que isso? E aí alguém pode falar assim, poxa, mas eu vejo tantos youtubers quase que se humilhando por causa de um like. Meu, é tão simples. Sim, realmente é tão simples, mas isso nos traz um efeito muito grande. Por quê? Mostra para o YouTube que o vídeo é bom. E a plataforma funciona como? Só compartilha o que é bom. Então quando você abre o seu YouTube, dentro de milhões de publicações que acontecem a cada hora e em todo o mundo, o que aparece para você é que o YouTube seleciona de acordo com os seus gostos e de acordo ao gosto das pessoas que estão ao seu redor. Então ele envia para você o que alguém pontuou como positivo. Então se você fizer o mesmo, este vídeo aqui, esta análise aqui, irá para outras pessoas. É uma maneira muito simples de você retribuir ao trabalho que aqui é feito, porque é um investimento de tempo. Eu estudei muito para poder ter essa percepção auditiva de ouvir uma mensagem e entender se ela é temática, se ela é textual, se ela é narrativa, se ela é biográfica, ainda que o pregador não fale o tipo de sermão que vai pregar. Outra coisa, aqui a gente apresenta as técnicas, então todo esse trabalho é fruto de um estudo, é fruto de horas de dedicação, e isso entrego para você de graça. Os meus alunos pagam caro para ter isso. Então assim, eu tenho pessoas que pagam horas de mentoria, eu tenho pessoas que pagam horas em um curso de teologia, e aqui você tem de graça esse mundo de informações. Então deixa o seu like, depois de toda essa choradeira, vamos logo assistir essa mensagem, porque eu também estou ansioso por ver o que vem por aí. Nós estamos aqui para aprender com o pastor Genival Bento. Essa mensagem, como eu disse, tem por título Entre a Razão e a Graça. Foi ministrada no ano de 2023 no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Isso quer dizer que ela está fresquinha, pertinho de nós,
Para quem começou o quadro analisando a mensagem do pastor Elcio de Assis ministrada lá em 2006, ou seja, quase 20 anos atrás. Imagine essa daqui, o quanto temos para aprender. Fica ligado aí, pega sua Bíblia, seu caderno de anotações, não esquece a caneta e muito menos o seu copo com água, porque eu não quero você se levantando, pausando esse vídeo, atendendo o celular. Se alguém te ligar, diga: eu estou no quadro, que pregação foi essa? E eu preciso entender a análise que o pastor Lucas realizou, tá bom? Vamos dar o play então, porque muito temos para aprender com o pastor Genival Bento. Antes então de seguir, deixa eu só falar mais alguma coisa, por favor, tenha paciência a respeito do pastor Genival Bento. Eu fiquei impressionado com a humildade, com a simplicidade deste homem e a graça de Deus sobre a vida dele. Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais, você pode conferir aqui abaixo o link do meu Instagram, onde eu comentei sobre o pastor Genival Bento talvez não ter tanta mídia, tantos holofotes quanto os jovens pregadores da sua época, e justamente por isso talvez ele não esteja na lista desejável dos pregadores iniciantes, ali na casa dos seus 18 anos, 20 anos. O pessoal prefere outros, que até analisei a mensagem aqui no meu canal. Mas gente, pastor Genival Bento, com a idade que tem, tá com a espada na mão, pregando a verdade e demonstrando uma espiritualidade na tribuna que falta a muito de nós pregadores. Então vamos logo aprender com o pastor Genival Bento. Caneta e papel na mão. Galera, essa mensagem durou 1 hora aproximadamente. É uma mensagem, como eu disse, narrativa, pregada no livro do Gênesis, capítulo 45, dos versos 1 a 5. Vamos então ouvir a leitura que o pastor Genival Bento realizou. Livro do Gênesis, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação ou salvação de vidas, Deus me enviou diante da vossa face. Bom, você percebeu aí, o pastor leu somente 5 versículos. Isso é interessante, porque nem sempre adianta você ler muitos versículos. A verdade é que em hermenêutica, ou em homilética, melhor dizendo, não existe uma regra para a quantidade de versículos que você irá ler durante a ministração. Se metade de um versículo, se um versículo inteiro, se 10, se o capítulo todo. Tudo depende da sua necessidade. Eu não sou o tipo de pregador que leio muito, tá? Eu gosto de selecionar o texto que mais fala de acordo à temática que eu irei ministrar. Na verdade, eu acho que todo pregador experiente faz isso. Mas eu me refiro ao conjunto de versículos. Então, se um versículo resume a ideia da mensagem que vou trazer, eu leio um versículo. Se 2 ou 3, eu faço isso também. Mas já aconteceu, e são raras vezes, talvez você que me assiste, se já me viu pregar em algum lugar, vai comprovar o que eu estou dizendo. Já aconteceu de eu ler 10 versículos, tá? 12 versículos. Mas antes, eu sempre preparo a igreja para não haver aquele sentimento assim: meu Deus, ele vai ler a Bíblia inteira, Jesus! Não, eu sempre faço assim: irmãos, a leitura é extensa,
todavia se faz necessária para que possamos juntos já entender a proposta de Deus para os nossos corações. Então os irmãos ali já receberam uma primeira informação de que o texto, a leitura do texto será extensa porque existiu uma necessidade, existe uma proposta. Porque a pior coisa é você estar de pé com a Bíblia na mão e o pregador não para de ler, e aí o povo cansa, a atenção já se dispersa e existe um perigo nisso. Por quê? Qual é o momento mais importante da pregação? É a leitura? Eu vou perguntar para você isso agora. Coloca aí nos comentários para mim. É a leitura? É a introdução? É o desenvolvimento dos tópicos? O que você acha? O momento mais importante é a conclusão do sermão? Coloca para mim o que você pensa acerca disso. Eu tenho a minha opinião e no próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês, porque teremos mais uma leitura e eu farei mais uma análise acerca da leitura. Então, se você é novo aqui, já deu para perceber que a gente aprende desde o primeiro momento. Como eu disse, a mensagem que o pastor vai ministrar é uma mensagem narrativa. Se você quer aprender sobre os tipos de sermões, por favor, não saia daqui, continue acompanhando o que pregação foi essa, e acesse a nossa playlist, pois você vai encontrar outros sermões que eu já analisei. Tem sermão temático, tem sermão textual, pelo menos 2 de cada um. E se eu não estiver enganado, tem até um sermão biográfico. Quais são as características de um sermão narrativo? Um sermão narrativo, ele precisa ter coerência. Ele precisa ter, então, começo, meio e fim. E aí você escolhe como começa a sua narrativa. Se você começa a narrativa a partir do tema, anota isso, por favor. Se você começa a sua narrativa a partir do tema, ou se você inicia a sua narrativa a partir da própria história. Veja então que o texto que o pastor leu fala acerca de José quando se deu a conhecer a seus irmãos. Se estamos diante de um sermão narrativo, talvez a maioria dos pregadores faria o quê? Começaria a mensagem a partir do momento em que José nasceu, ou ali quando o Jacó se casou com Raquel. Começaria já a partir da história do próprio José, para as pessoas entenderem quem é o José, o personagem central da história. Esse é um caminho. O segundo caminho era começar uma narrativa a partir do tema. Ele colocou entre a razão e a graça. Então ele poderia aí explicar o que é razão, o que é graça, e começar uma narrativa, por exemplo, mostrando os momentos em que o José fez opção pela razão e os momentos que ele fez opção pela graça, ou que ele deveria ter feito opção pela razão, ou que ele deveria ter feito opção pela graça, para chegar até o texto onde ele se deu a conhecer aos seus irmãos e a partir dali desdobrar a mensagem mostrando o que é razão e o que é graça no comportamento dele ali, juntamente com os irmãos. É um caminho. Agora um terceiro caminho, que eu até então tinha dito somente 2, um terceiro caminho para você iniciar essa mensagem é você buscar um ponto de contato não tão próximo, como por exemplo o evento do nascimento do José, ou o casamento de Jacó e Raquel. Você pode então buscar um ponto de contato mais distante. E no caso do texto que ele leu, Gênesis capítulo 45, o ponto mais distante talvez poderia ser quando Deus chamou Abraão. Então, ele poderia começar explicando que era graça em Abraão. Então, ele falava ali dos descendentes mais próximos do patriarca José. Abraão, Isaac, Jacó, para cair em José. Só que esse tipo de mensagem narrativa, onde você busca um ponto de contato com o texto, de início para sua narrativa muito distante, é você cair em 2 erros. O primeiro,
você não narrar direito essa história, você se atrapalhar, você dar saltos que acabe não produzindo entendimento e coerência nos ouvintes. E segundo, você tornar essa mensagem monótona. Por quê? A primeira pergunta que as pessoas irão fazer é a seguinte: meu Deus, ele foi tão longe começar essa mensagem que quando ele chegar aqui onde ele leu, já vai ter passado 1 hora, já vai ter passado 2 horas. Então você já perdeu a audiência aí, ok? Então fica como alerta. O pastor Genival Bento, ele foi muito mais longe do que a gente poderia imaginar. E quando eu era mais jovem, eu fazia muito do que ele fez aqui. A diferença entre eu e ele é que eu me perdia demais. E eu ficava ali lutando comigo, tentando resumir a história para chegar logo aonde eu li. E aí, quando eu chegava nesse ponto, o povo já estava cansado, eu já estava cansado, eu já estava querendo terminar a mensagem, o povo já estava querendo levantar e ir embora. Então a gente precisa tomar cuidado. O pastor Genival Bento fez aqui o que fez e voltou tão distante, primeiro, porque ele tem uma bagagem grande. Gente, é só observar onde ele está ministrando. Não é qualquer pessoa que chega lá. Quando eu me refiro a qualquer pessoa, me refiro a tempo de experiência. Então ele já tem uma bagagem, ele já tem uma quilometragem alta e é experiente. Já fez isso certamente diversas vezes. Então, quer saber onde foi que ele voltou? Ele começou no princípio. Gente, ele começou lá nos primeiros capítulos do Gênesis. Ele leu no 45. Então a primeira pergunta que a gente faz é: meu pai, vai dar tempo dele chegar e explicar o texto? Eu quero dizer para vocês que deu tempo dele chegar e deu tempo dele explicar o texto. Então isso é fruto de muita leitura. O pastor demonstrou aqui uma capacidade de síntese muito grande, fora a espiritualidade e a atenção que ele conseguiu reter do povo. Vamos então ouvir o trecho dessa preciosa mensagem. O projeto missionário, o quanto Deus investiu, a gente fica perplexo por observar o investimento do próprio Deus em resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o capítulo 1 do Gênesis, ele está falando da criação, a criação como um todo. Capítulo 2, vem a criação do ser humano, como também a criação do Éden. Capítulo 3, vem a decepção, a queda do ser humano. E daí por diante, capítulo 6, vem o ápice do pecado, aonde Deus tem um direito, tem razão. Veja que o próprio Deus abre mão do seu direito, pois a Bíblia diz que a ofensa, o pecado do ser humano, cheira mal às narinas de Deus. Então Deus decide que vai abrir mão. Vou dar fim, vou dar cabo, nenhuma palavra direta, vou desistir. O homem não merece o que eu fiz. Eu vou acabar com ele, vou destruí-lo. Os animais, os répteis, as bestas feras, a terra, tudo que eu criei, eu vou desistir, por conta da influência do pecado na vida do ser humano. Paulo diz que este pecado criou uma barreira, que se nós observarmos o capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz que o pecado aumentou, abundou. E o capítulo 6 do Gênesis mostra isso, pois a epígrafe diz que toda a raça humana degradou-se pelo pecado. Então é quando Deus vem e fala, decide o que eu acabei de citar. Porém, Deus sanciona, Deus determina desistir do homem. Então, quando Deus sanciona a destruição, Ele abre mão da razão, Ele abre mão do direito. E a Bíblia diz
que a graça vem. Se os irmãos analisarem a epígrafe pastor Wesley do capítulo 6, está lá na maioria das versões: degradação geral do gênero humano, porém depois de sancionada, deliberada a destruição, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele abre mão da razão, ele abre mão do direito, ele suporta a ofensa, ele suporta o pecado do homem e o enche de graça. E pela graça 8 seres humanos são preservados da destruição. Capítulo 7, vem a destruição. Capítulo 8 do Gênesis, a própria graça vai tirar Noé e sua família da arca, e Deus lhes dá o direito de recomeçar. Porém, do capítulo 9 ao capítulo 11, os irmãos hão de perceber que a influência do pecado deteriora o ser humano de novo. E aqui os 3 descendentes de Noé e as suas proles foram ludibriadas pelo pecado, mais uma vez ofendem a Deus. Capítulo 11 termina com uma confusão. Toda a raça humana, na diretriz de Cã, Sem e Jafé, se espalham no planeta sem Deus, sem contexto de adoração, sem contexto de aproximação, e se voltam a adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros, distantes de Deus. Interessante é se você analisar em um contexto proporcional, sai da razão humana. Bom, perceberam aí o que eu falei, né? Onde ele foi? Ele começou no capítulo 6 do Gênesis, para chegar no capítulo 45. Eu coloquei aqui, obviamente, somente um trecho. A proposta não é nós ouvirmos a mensagem completa. Se você tiver o desejo, vá até o canal do pastor Genival Bento e assista a mensagem completa. Aqui eu colocarei alguns trechos e farei pausas para explicar para você o que está acontecendo. Então vocês viram aí que ele fez uma exposição narrativa dos fatos dos primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, de uma forma bem breve, dando atenção àquilo que dialogava diretamente com o tema dele, tá bom? Então, recapitulando, eu falei para você que você poderia fazer em uma mensagem narrativa a introdução com base no próprio texto ali principal, buscando um ponto de referência bem próximo. No caso de José, o seu nascimento, o problema dentro da sua casa, ou então buscando um ponto mais distante. No caso de José, seria aceitável ali até Abraão. Todavia, o pastor escolheu ir mais longe. Por quê? A maneira que ele fez dialogou melhor com o tema que ele trouxe, entre a razão e a graça. E é interessante que a razão aqui é apresentada não como uma faculdade mental, mas como um direito. E viu que no início ele deixou isso bem claro. Então as pessoas já puderam entender o tema e já compreenderam por que ele voltou tão distante. E claro que nos primeiros 3 minutos, 4, 5 minutos de mensagem, perceberam que ele estava dando atenção àquilo que condizia com a temática. Ele não tinha como proposta narrar nos detalhes dos capítulos 11 a 45, porque aí já causaria um pânico, um desespero nas pessoas. Então veja como que ele demonstrou uma experiência em sermões narrativos. Ele foi breve, incisivo e ao mesmo tempo detalhista. Então ser breve não é sinônimo de ser raso, ok? Ele conseguiu ser profundo nessa mensagem, embora você só tenha assistido um trecho dela. Bom, e aí ele resumiu o livro do Gênesis todo nas seguintes palavras: criação, queda, recomeço e decepção. Isso que ele fez, eu costumo fazer muito quando dou aula sobre Panorama do Antigo Testamento 1,
que são as matérias ali do Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, e os livros históricos de Josué a Esther. O que eu gosto de fazer com os meus alunos? Eu gosto de pedir para eles resumirem o livro do Gênesis, e a gente faz isso ali na hora. Se você pudesse resumir o livro do Gênesis com uma palavra, qual seria ela? E ali você tem 15, 20 pessoas na sala de aula, cada um vai falando uma palavra, então nós já temos aí pelo menos 20 maneiras ou 20 palavras de resumir o livro do Gênesis. E aí, lembrou de outra palavra? Fala mais uma. Então, assim, normalmente esses resumos passam de 20 palavras, ou seja, quando terminamos eu digo aos alunos, já pensou você iniciar uma introdução de mensagem no livro do Gênesis falando exatamente isso? Olha, o livro do Gênesis é o livro da criação animal, vegetal e humana. É o livro que mostra a formação das sociedades, sobretudo a formação da sociedade de Israel, a começar com o patriarca Abraão, que era filho de Terá e tal, e não sei o quê. Bom, esses resumos, eles servem para trazer valor ao livro, porque certamente a maior parte das pessoas ainda não tinham entendido a riqueza do Gênesis. E esse breve resumo que ele fez aqui, apresentando o Gênesis como sendo o livro que fala sobre a criação, queda, recomeço e decepção, já nos daria aqui pelo menos 4 mensagens. Nós poderíamos pregar no Gênesis somente sobre a criação, somente sobre a queda, somente sobre as vezes que Deus recomeçou. E aí nós poderíamos falar de Adão, nós poderíamos falar de Noé, nós poderíamos falar da Torre de Babel, tá? E às vezes que Deus, em tese, se decepcionou, entendendo que esta frase que o pastor usa, decepção, em teologia se encaixa dentro dos termos de antropomorfismo. Não, aí é formas humanas a Deus. Antropopatismo, olha a mente do professor falhando aí. Antropopatismo, antropos, homem, e patos, no grego, quer dizer dor, sentimento. É daí que vem a palavra parto, paixão. Então, a decepção está enquadrada dentro do que em teologia chamamos de antropopatismo, ou seja, é você atribuir sentimentos humanos a Deus. Obviamente, Deus não se decepciona com ninguém. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam. Então, quando algo acontece na terra, Deus não põe a mão na cabeça e diz: Gabriel, tá vendo? Eu falei para você que eu não deveria acreditar naquela pessoa, mas você tão bonzinho disse: Senhor, acredita, investe. Não acontece isso no céu. Deus não se decepciona com ninguém. Mas por que a fala do pastor não está fora de contexto? E nem quando nós também dizemos que Deus se irou, que Deus se arrependeu. Nós aqui estamos atribuindo sentimentos humanos a Deus para tentar entender a divindade. Por quê? O nosso vocabulário ele é limitado. Então, que sentimento você daria para a postura de Deus quando quis destruir o gênero humano e recomeçar com Noé? Que sentimento você daria para explicar de fato o que aconteceu em Deus? Não dá, porque nós estamos distantes. Há um abismo entre nós e Deus. Ele é espiritual, nós somos seres carnais. Então, o pastor definiu o sentimento como decepção. Anota isso. Em teologia, o nome que se dá é antropopatismo. Anota aí nos comentários se você já sabia disso. Por favor, coloca aí mesmo. Se você já conhecia ou se agora, ao entender o que é o antropopatismo, você se lembrou de algum outro sentimento que a Bíblia mostra existindo em Deus, mas que pertence somente aos humanos. A partir do capítulo 12, o pastor então disse que o Senhor resgatou o seu projeto, todavia a fome é posta como a primeira ameaça ao projeto de Deus. Aí ele diz, mas o projeto subsiste. E aí depois nós temos a exposição
da mensagem até os conflitos que aconteceram na casa de José. Poderíamos dizer que agora ele está em um ponto mais próximo da mensagem. Só para você se localizar no tempo, para ele chegar até a casa do José e a narrar os problemas que aconteceram na vida do José, ele levou 19 minutos. Mas deixa eu te falar uma dificuldade do tipo de sermão narrativo. Dificilmente você conseguirá separar o que é introdução, porque se é uma narração, então ela tem começo, meio e fim, pronto. Então você vai localizar o início, o meio e o fim da mensagem, tá bom? Na parte introdutória, o pastor escolheu falar um pouquinho do seu tema, para que todo mundo entendesse o que ele queria chamar de razão e o que de fato era graça. Então ele veio mostrando, tá, durante 19 minutos, a graça de Deus, enquanto ele deveria reivindicar os seus direitos, ele agiu com graça, tá bom? Essa foi a proposta do pastor Genival Bento. Vamos então dar sequência e ouvir esse trecho aqui. Eu quero que vocês já pensem algo aí. Se quiserem comentar algo sobre o trecho, comenta também, que eu já vou falar quais as minhas impressões do que ele vai falar. Ele falou sobre a túnica. Olha só, que curioso. Ele trouxe uma informação aqui pontual e muito boa, tá? Deixa eu já procurar aqui também o trecho, que ele fez a mesma coisa quando explicou acerca do Egito. Ele deixou claro aqui que o porquê que o pai deu a túnica ao José. Era simplesmente porque o amava? Não. É porque estava elevando ele de posição. Aí só azedou mais o caldo, né, pro lado do menino, porque os irmãos já não simpatizavam muito porque percebia que Jacó o amava mais. E aí eleva o mais novo ao cargo de supervisor, então aí que as coisas, ele não ficou bem quisto dentro daquela casa. Mas obviamente o Jacó não tinha como intenção prejudicar, ele tinha de fato a intenção de honrar, de destacar, é o filho que eu amo, então eu quero abençoar e pronto, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas a gente sabe que essa ação de Jacó trouxe os maus olhares dos irmãos de José para ele. A gente precisa entender uma coisa aqui já de início, aí eu já vou entrar na mensagem do pastor e já vou aplicar um negócio aqui. Muita gente diz que se o José não tivesse contado o sonho aos irmãos, ele não teria sofrido a traição, não teria ido para o Egito. A gente precisa entender algo aqui importantíssimo. O Egito estava na rota de José desde o momento que o Senhor desejou, no seu eterno conselho, e isso antes que José nascesse, que ele seria governador no Egito. Então assim, se ele contasse aos irmãos ou não, se o Jacó desse a túnica para ele ou não, Deus ia providenciar meios para que o José fosse parar no Egito, porque o projeto, a proposta de Deus era muito maior, estava além do José. A proposta de Deus estava além dos outros 11 patriarcas. A intenção de Deus estava concentrada naquilo que ele prometeu para o Abraão, e o que era? Tornar a descendência inumerável, colocá-los em uma terra idólatra, tirá-los de lá, levá-los para Canaã, e havia a promessa sobre o descendente do Abraão, e não dos descendentes. Paulo explica isso aos Gálatas. Ou seja, quando Deus falou com Abraão, ele já tinha em mente o Cristo. Então, se os hebreus morrem
por causa da fome que assolou toda a terra, a promessa do Cristo não aconteceria. Então Deus teria mentido ao Abraão em um projeto muito maior, que na verdade não envolvia nem só a descendência do Abraão, mas envolvia a humanidade, estaria perdido, porque Cristo deveria ser enviado para salvar o homem e através da nação de Israel. Então veja que o que Deus tinha com o José era muito maior do que ele, muito maior do que a família, era muito maior do que toda a descendência. O projeto de Deus era com a humanidade e o José foi o escolhido para que tudo então acontecesse e se organizasse. Então às vezes a gente precisa aceitar alguns processos de Deus na nossa vida, porque às vezes o projeto de Deus não é nem com a gente direito, é com quem está no nosso entorno, é com a nossa família, é com a nossa descendência. Deus quer ser honrado dentro da casa. Então o que a gente precisa fazer é só aceitar o processo, e foi exatamente o que José fez. Vou mostrar para vocês aqui o ponto em que o pastor também traz uma brilhante exposição sobre o Egito, e eu quero que vocês vejam e ouçam. Eu participei de um curso arqueológico no Egito, e eu achei lindo quando o professor disse que 96% do território egípcio é deserto. Só tem 4%, desses 4%, 2% é habitacional e 2% agricultura. Imagina, Deus usa os 2%. Os egípcios cultivavam cerca de 3 meses por ano. Quando a enxurrada transbordava o rio Nilo, que secava, que deixava úmido, eles cavavam e plantavam. 9 meses por ano não cultivavam. Quando José chega, a Bíblia diz que ele visita toda a terra do Egito. E o que é que ele faz? Ele cava cisterna, cava valas com degraus na margem do rio Nilo, porque quando a enxurrada viesse, as águas transbordavam e ficava acumulada e não se perdia. Agora os egípcios cultivavam 12 meses por ano, partindo do nosso calendário, para dar exemplo. Então a bonância, ele agora era venerado, detentor, salvador do Egito. Viu aí? Pastor Genival Bento não é só lágrimas, é cultura, é conhecimento, é informação. Olha, a maneira em que ele explicou sobre o sistema de irrigação no Egito, toda a cultura para tornar o local próspero, e a maneira em que ele explicou que adquiriu esse conhecimento, e não foi por meio de livros, como eu e você na maioria das vezes temos o contato com as informações, mas foi indo até o Egito, tendo um curso com um especialista, trouxe uma autoridade para o que ele estava falando, impressionante. De igual modo, quando você e eu
dizemos, segundo o comentarista fulano de tal, segundo o teólogo Beltrano, o Egito se desenvolvia de tal forma, se tornou potência por causa disso, daquilo, ou qualquer outra informação do mundo bíblico. Quando você diz que adquiriu essa informação a partir de um especialista, você passa a ter atenção e a ser mais respeitado naquele momento, tá? Por quê? Porque você demonstra que você é um leitor, que você é um estudioso. Veja, ele disse, eu adquiri essa informação em um curso. E automaticamente também, você tira dos ombros a responsabilidade. Porque, digamos que alguma coisa que ele falou ali estivesse errado, as pessoas entenderiam a seguinte coisa: bom, o curso que ele fez não foi legal. Olha, o livro que ele leu trouxe uma informação errada. Então, quando você cita a fonte, primeiro, você respeita e atribui os créditos a quem deve ser dado, e você tira dos ombros a responsabilidade. Então, por isso que é muito importante, em alguns momentos da sua mensagem, você trazer esse tipo de informação. Enriquece, traz autoridade, chama atenção e você, então, dá o devido valor a quem tem que receber, sem receber a responsabilidade nos ombros, tá? Então, por isso que é muito importante a leitura, é muito importante o estudo, é muito importante você estar preparado para trazer uma boa mensagem. Vamos dar sequência, então, agora, para nós vermos o momento em que o José se deparou com seus irmãos, tá bom? Vamos lá. Veja que ele faz todo o processo, não se identifica, não fala o hebraico, fala só egípcio, tem tradutor. Quando ele vai interrogar por meio de tradutor os seus irmãos, vocês são espiãos, não somos. Somos filhos de um homem. Temos 12 irmãos, porém um já não existe mais. O pecado acha, querendo ou não, o pecado vai achar. – 21 anos carregando a consciência, e agora o pecado acha e eles confessam, um já não existe mais. A partir daí ele vai nos explicar o quê? Que quando José se reencontra com seus irmãos, a razão iria apelar para ele fazer o quê? Olha, eles estão nas suas mãos. Agora, de alguma forma prejudica eles, de alguma forma se vinga deles. Você é superior a eles. Só que naquele momento, mesmo com a ferida aberta, porque reviu seus irmãos, José preferiu perdoar. Então, a razão deu lugar à graça. Gente, que tema foi esse? A princípio, parece muito simples, mas com uma profundidade, uma mensagem muito importante. Resumindo aqui a pregação do pastor, o que ele quis dizer é que muitas das vezes nós temos a razão, todavia, se nós dermos lugar à graça, nós seremos muito mais beneficiados. Eu vou colocar para vocês aqui o momento, então, em que ele traz essa aplicação para Deus. Então, ele afunilou a mensagem para que nós pudéssemos entender o que aconteceu com Deus. Na razão, diante da razão, dentro do seu direito, Deus poderia ter exterminado o homem, Deus poderia ter destruído o homem, Deus poderia ter aberto mão da humanidade. Todavia, a razão deu lugar à graça. Então ele conseguiu pegar um texto do Gênesis e centralizar na pessoa do Cristo. Então nós percebemos que a preocupação do pastor Genival Bento foi trazer dentro de um congresso de missões uma mensagem cristocêntrica. Logo, ele teve um entendimento do lugar que ele está, para o público que ele iria falar e o que ele deveria, então, entregar para aquela igreja. Esse mesmo entendimento, você, enquanto pregador, precisa ter. Você precisa ter noção do lugar para onde vai, o público que vai falar e a mensagem
que deverá entregar. Veja que está tudo de acordo. O congresso é de missões, então a palavra dele é missionária. E é o que nós pouco temos vistos por aí. O congresso é para jovens, o pregador traz um tema que não diz nada a ver com as necessidades jovens. O congresso é de mulheres, a irmã que vai pregar traz uma mensagem totalmente distante das necessidades das mulheres. Se bem que eu devo aqui elogiar as mulheres que pregam, porque as mulheres, elas pregam muito para as necessidades das mulheres. O que eu também devo aqui, além de elogiar, porque há um entendimento do público para o qual está falando, mas eu devo aqui deixar um alerta. Tome cuidado, você mulher, porque embora você esteja ali falando das necessidades das mulheres, porque o evento é de mulheres, não há somente mulheres. E é essa a sensação que eu tenho todas as vezes que eu ouço uma mulher pregar, de que só tem mulher ali na igreja. Aí eu fico, meu pai, o senhor vai falar comigo que horas? Então tome esse cuidado. Fale as necessidades do público majoritário que ali está, mas não se esqueça que existem pessoas de outros sexos, de outras faixas de idade. Por isso que eu deixo um conselho: pregue à igreja, tá? Entendendo o público majoritário que está ali, mas não se esqueça de englobar os demais naquela mensagem, tá bom? Então, deixe claro que você está ali atendendo uma necessidade, atendendo um público, mas você não está excluindo os demais. Aqui nessa mensagem é diferente porque é o congresso de missões. Então, missões é uma temática que interessa à igreja. Então, aqui, desde o princípio, na verdade, ele nos fez entender o porquê dessa mensagem. No começo, você vai assistir quando acompanhar toda a mensagem, ele falou que estava trazendo aquela temática, estava trazendo aquele texto pelo lugar que ele estava, um congresso de missões. E aqui agora eu posso dizer que tudo faz sentido, tá bom? Vamos ouvir. Aí entra Jesus, a graça. Aí Paulo diz aos Romanos capítulo 10 e 11 que Israel rejeitou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou enviar meu filho. Talvez sendo meu filho, eles ouçam e me respeitem. Traíram Jesus e condenaram à morte. Veja aqui, para a graça continuar, Jesus foi vendido, foi traído e condenado à morte. Lucas 23, 34. Traído, um para todos, vendido, condenado, machucado, chicoteado. Lucas diz que cravado na cruz, a glória descer, a graça vir. Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Ele tinha razão de não perdoar. Ele não devia, era inocente. Ele veio trazer amor e trazer paz. Era o projeto da graça. Foi traído, vendido e condenado à morte, e morte de cruz. E ele abre os braços e diz: Pai, perdoa. Mateus diz que a decisão era dele. Meio-dia, escuridão, e meio-dia para frente até as 3 horas, Deus não era com ele. A Bíblia diz que ele ficou só. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A decisão é sua. Se quiser desistir, desista. Mas se desistir, a graça não desce. E eles não vêm a você. Ele veio para todos, mas para todos ir para ele, José foi para foi para 10. Para os 10 vir para ele, precisou ter perdão. Aí 3 horas da tarde, já tinha perdoado. E ele dá um grito, um clamor: Pai, está feito. O grito foi tão forte que saiu do Gólgota, cruzou o Jardim da Oliveira, entrou no templo, rasgou o véu de alto a baixo.
Aí Paulo diz aos Romanos 5: eu vou dizer um mistério a vocês, para vocês não se acharem presunçosos. Deus endureceu em parte a Israel por um motivo, o qual para vocês gentios entrarem e até se cumprir a plenitude dos gentios, Israel. Você deve ter percebido aqui que o pastor agora começou a mostrar um paralelo entre José e Cristo. Isso daqui foi brilhante. Isso daqui foi brilhante. Ele agora mostrou às pessoas toda a sua intenção, desde o início, falar do Cristo. Então ele demonstrou que a Bíblia já falava do Cristo e já apontava para ele desde o princípio. Pregador, isso é possível ser feito em toda pregação. Eu digo isso sem medo de errar. Por quê? A Bíblia tem como tema central Cristo. E os temas periféricos, Lucas, é Cristo também. Quer dizer que toda a Bíblia fala de Cristo, aponta para Cristo. Ou seja, é possível você pegar um texto e a partir de uma leitura séria, uma análise detalhada, você apontar esse texto para Jesus. Na verdade, essa é a razão de nós pregarmos a palavra de Deus. Então, se nós pregarmos sobre Paulo e não fazermos as pessoas entenderem que nós queremos pregar sobre Jesus a partir dos exemplos de Paulo, não faz sentido pregar sobre Paulo. Se nós pregarmos sobre Moisés e não fazermos as pessoas entenderem que a nossa intenção é falar de Jesus a partir de Moisés, não tem porquê pregar sobre Moisés. Então, quando se fala de uma mensagem cristocêntrica, é aquela que faz as pessoas entenderem as verdades acerca de Cristo. Não quer dizer que a pregação deve falar exclusivamente de Jesus no que tange ao seu ministério, a sua vida, a sua obra, a sua morte e ressurreição nos evangelhos. Porque se fosse assim, nós pregaríamos somente os evangelhos e as cartas de Paulo. Ainda tem pregador ignorante, eu vou usar esse termo aqui na questão da falta de conhecimento, em dizer que pregam somente no Novo Testamento porque ele fala sobre Jesus. Gente, aqui nessa mensagem do pastor Genival Bento, tivemos a clara demonstração de que o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. Todo o Antigo Testamento, tal qual o Novo, está comprometido com a pessoa de Jesus. Então, como que se consegue fazer isso? A partir de um conhecimento profundo da história, do personagem, do evento que você quer pregar no Antigo Testamento e a vida, a obra de Cristo, bem como dos textos escritos pelos apóstolos Paulo, João, Pedro, que encontramos no Novo Testamento. Então isso quer dizer que para você abrir no Antigo Testamento e pregar sobre Jesus que está no Novo, você precisa ter um conhecimento da cristologia, você precisa ter um conhecimento da soteriologia, você precisa ter um conhecimento da hamartiologia. O que isso quer dizer? Que todas as matérias que compõem o estudo teológico cooperam para este momento. Por quê? Ao ler a história, ao perceber a vida do personagem, ao entender o evento no Antigo Testamento, você olha e diz, opa, tô vendo Jesus aqui. Então aqui dá para eu fazer uma aplicação para a igreja. Porque senão o texto fica muito antigo. E se aqui ele não tivesse posto Jesus na pregação, ia aparecer uma mensagem de autoajuda. Olha, você foi traído. Olha, você foi perseguido. Olha, te caluniaram, te venderam, mas Deus vai te honrar. Então esse tipo de mensagem no século XXI não cabe mais. E não coube em época alguma. É que os pregadores dessa nova geração insistem ainda em massagear o ego das pessoas. Então veja que cada uma das pessoas que ali estão foram edificadas. Elas entenderam que Deus pode mudar o cativeiro, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode te fazer esquecer, que Deus pode abrir a ferida de novo. Elas entenderam isso, mas sobretudo elas saíram dali edificadas, compreendendo que o projeto de Deus desde o início era a pessoa do Cristo, em que tinha razão em não perdoar o homem, em abandonar o projeto de Deus, mas fez opção pela graça. E aí eu achei legal essa parte que ele falou, né? José esteve 20 anos escondido. Jesus
3 dias. Então, assim, ele resumiu a mensagem de uma maneira brilhante. E ele terminou da maneira que deve terminar. Como? Fazendo um convite à salvação. Então, pregador, jamais se esqueça, ao terminar uma mensagem cristocêntrica, fazer o convite para salvação. Ou seja, a mensagem, a conclusão da mensagem deve estar de acordo com toda a mensagem. Falou de Cristo, faça o convite para a salvação no final. Pregou sobre cura, convide as pessoas para receberem uma oração para serem curadas. Pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, convide aqueles que desejam ser batizados com o Espírito Santo. Falou sobre libertação, convide aqueles que precisam de uma libertação. Por quê? O objetivo da pregação é produzir fé no coração das pessoas. Uma vez a fé sendo provocada, as pessoas precisam colocá-la em ação. Então, convide as pessoas para colocarem a fé em prática. Bom, este foi mais um Que Pregação Foi Essa? Eu gosto de dar ênfase ao nome dessa forma, com essa expressão, porque é justamente isso que eu quero transmitir quando você lê Que Pregação Foi Essa, com ponto de exclamação e ponto de interrogação. Exclamação porque é surpresa, que pregação! E o ponto de interrogação porque ao mesmo tempo é uma pergunta. Espero que você tenha gostado, tenha sido edificante para você, você tenha aprendido. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, se inscreva no canal, os comentários são seus. Eu analisei hoje a mensagem do pastor Genival Bento, porque muita gente começou a pedir no direct, no Whats, as pessoas que me encontravam, Lucas, analisa do pastor Genival, outros, analisa do pastor Genival, tem essa mensagem, tem aquela, porque a gente vive em meio a pessoas que respiram Bíblia, respiram teologia e estão gostando aqui do canal, então o feedback tem sido muito positivo. Eu quero agradecer você que tem assistido, assim que sobe no canal, você já vai lá, assiste, participa, compartilha. Gente, eu estou, já recebendo o pagamento do meu trabalho, que é esse feedback positivo de vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e semana que vem tem mais. Eu não vou falar ainda o título da mensagem, porque eu estou em dúvida entre 2 mensagens, mas na semana que vem farei a análise da mensagem do pastor Rafael Belo. Tá bom? Se você gosta de ouvir esse pastor, então não perde, porque semana que vem tem mais reações às pregações desses homens de Deus. Deus abençoe você, até a próxima. Obrigado por sua companhia.